Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima. Sejamos profetas de fogo, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos bradar com autoridade. Vamos ter autoridade assim como João Batista tinha autoridade quando ele bradava, clamava no deserto. Preparais o caminho. Nós temos que bradar, meus irmãos, no deserto, assim como João Batista bradava. Temos que ser propagador do Santo Rosário, andar com a cruz na mão direita e o rosário na mão esquerda e mandar fogo no quinto dos infernos. Pregar a palavra de Deus com autoridade, ser homem de fogo, homens que andem com o rosário, homens que não tenham respeito humano, homens que preguem a palavra sem respeito humano. O que está se vendo hoje é o respeito humano, meus irmãos e minhas irmãs. Nós temos que se levantar como homens de fogo, como homens que preguem a palavra sem respeito humano nenhum. Nós temos que ensinar a verdade aos jovens, às jovens que estão andando nua no meio da rua, estão andando aí com roupas curtas, com blusinha de alça, com short, com tudo aquilo que não vem de Deus, mas vem do quinto dos infernos. Essa roupa curta, esse short transparente, isso não é de Deus, isso ofende a Deus, isso ofende a Virgem Maria, meus irmãos e minhas irmãs. E nós temos que bradar com autoridade. Antigamente se pregava bradando, hoje em dia se conversa para pregar, hoje não se prega mais com autoridade, hoje em dia não se tem mais autoridade para pregar a palavra de Deus como ela deve ser pregada, e nós temos que pregar a palavra de Deus com autoridade. Eu estou aqui nesse deserto aqui como João Batista no deserto, ele bradava com autoridade, pregava a palavra com autoridade, e só tem autoridade de pregar a palavra de Deus, só tem autoridade de expulsar o capeta, botar para o quinto dos infernos, aquele que prega a palavra com autoridade, aquele que reza o Santo Rosário sem respeito humano nenhum. Aquele que reza, que tem fervor na alma, que vai para o deserto, assim como nosso Senhor Jesus Cristo ia para o deserto, passava a noite inteira em oração, rezando, conversando com o Pai. Se nós quer essa autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, se nós quer ter uma vida sobrenatural, nós temos que procurar o quê? O deserto. Nós temos que procurar uma vida de penitência, uma vida de jejum, uma vida da Santa Missa, estar sempre na Santa Missa, rezando sempre o Santo Rosário, meus irmãos e minhas irmãs. Porque quem reza o Rosário bota por terra Satanás e todos os seus seguidores. E nós estamos vivendo num tempo totalmente difícil. Num tempo que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo está sendo perseguida. Estão se fechando as igrejas. Estão dando a comunhão às pessoas na mão. Mas não estão, hoje em dia não se comunga mais na boca. Estão comungando na mão. Estão deixando Jesus cair por terra, pisar em cima de nosso Senhor Jesus Cristo. Estão profanando a Eucaristia, estão profanando, meus irmãos. O pior mal é ver filha após filha comungando na mão. Quando perguntaram a Madre Teresa de Calcutá qual era o pior mal na época dela, ela dizia, era ver filha após filha comungando na mão. E nós temos que comungar diretamente na boca e de joelho. Mas nunca meta a mão em Jesus, porque um dia Jesus pode meter a mão em nós. Nós temos que ter o respeito para com Jesus Eucarístico. Nós temos que comungar na boca e de joelho e nunca na mão. Quando Nosso Senhor, quando Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos em 1917, quando o anjo apareceu às crianças, se eu não me engano foi em 1916, ele deu a comunhão às crianças direto na boca, não deu na mão. Porque é mostrando que o céu quer assim, que Deus quer assim. É na boca e não na mão. Temos que comungar na boca diretamente. E de joelho, meus irmãos. Porque se diante da palavra de Deus todo joelho se dobra, após então diante do próprio Jesus, aí que tem que se dobrar. Nós temos que dobrar os nossos joelhos. Nós temos que ter uma vida penitente, uma vida em Deus, uma vida de propagador do Santo Rosário. Temos que pedir à Virgem Maria que implante no nosso coração o amor, o fervor para nós propagar o Santo Rosário, porque é com o Rosário, meus irmãos e minhas irmãs, que nós vamos se santificar, nós vamos entrar no céu, nós vamos botar por terra todo seguidor de capeta do quinto dos infernos, porque quando nós rezamos a Ave Maria, quando se reza a Ave Maria, cai bomba no quinto dos infernos, espatifa com capeta para tudo que é lado, e só tem a autoridade de pregar a palavra com autoridade, só tem a autoridade de pregar a palavra neste mundo quem reza o Santo Rosário, quem propaga o Santo Rosário, quem mete bomba no quinto dos infernos com as Ave Maria do Santo Rosário, é rezando o Rosário, meus irmãos, que nós vamos botar por terra todo seguidor de Satanás. É com o Santo Rosário que nós vamos botar por terra toda a nova ordem mundial, toda a maçonaria, tudo isso vai cair por terra. Nós temos que propagar o Santo Rosário. Temos que ser os apóstolos dos últimos tempos. Andar com o rosário na mão esquerda e a cruz na mão direita.
Nós não devemos ter respeito humano, meus irmãos e minhas irmãs. Nós temos que rezar sem jamais desanimar, orar sem cessar. Sempre nós temos que estar com o rosário na mão esquerda e a cruz na mão direita. E temos que rezar. Nós estamos no mês do rosário, mês de outubro. E temos que propagar o rosário, temos que andar com o rosário, temos que ensinar o rosário àqueles que não sabem rezar, temos que divulgar, meus irmãos. Temos que evangelizar as pessoas de dentro da igreja. Que muitos que estão ali dentro, mas muitos têm pensamento, estão com pensamento protestantizado, estão com pensamento de protestante. Tem pessoas dentro da igreja que quando sai da igreja vive como pagão ou pior do que pagão. Tem pessoas que estão na igreja, mas votam no PT. Quem vota no PT está excomungado automaticamente. Quem vota no PT na esquerda, do lado da esquerda, está excomungado automaticamente. Não se pode ser assim. Quem é cristão não se deve votar no PT. Quem é cristão tem que votar naqueles que é a favor da vida e não aqueles que são a favor do aborto. Um aborto é um pecado gravíssimo, meus irmãos. Quem aborta, se não mudar de vida, não se converter e não se confessar o pecado do aborto, está em estado de pecado mortal. E se morrer assim, vai para o inferno. O que se está precisando hoje no mundo é de profeta que pregue a palavra com autoridade, que não tem respeito humano, que abra a boca e fala a verdade. Porque Jesus disse: se calar a voz dos profetas, até as pedras vão falar. E hoje em dia estão silenciando, muitos estão silenciando com medo de ser morto, porque o salário do pecado, porque aqueles que pregam a palavra com autoridade, quem fala a verdade, vai ser morto. Porque assim como fizeram com João Batista, cortaram a cabeça dele, qualquer um que prega a verdade vai ser cortado a cabeça também. São Dionísio de Paris, um bispo de Paris, ele pregando, falando de Jesus que ninguém queria saber, e ele começou a pregar a palavra, falar de Jesus, cortaram a cabeça dele, e a cabeça dele caiu por terra. Ele pegou a cabeça, botou debaixo do braço e saiu caminhando mais de 10 quilômetros, falando de nosso Senhor Jesus Cristo, pegando a palavra de Deus com autoridade. Porque quem tem o Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo, mesmo cortando a cabeça, ele pega a cabeça, bota debaixo do braço e vai embora, metendo bala no quinto dos infernos. Porque aqueles que tem o Espírito Santo, eles não tem medo de nada não, enfrenta tudo, com a cruz na mão direita e o rosário na mão esquerda, e metendo fogo no quinto dos infernos. Temos que ser assim, meus irmãos. Temos que pregar a palavra com autoridade. Chega de ser católico morno, meia boca. Temos que ser católico que prega a palavra com autoridade. Se for preciso nós perder o emprego, que nós perda. Mas nós não devemos ceder esse sistema que está aí enfiando o líquido aí nas pessoas. Porque quem não tiver o líquido não vai ter direito ao trabalho, vai ser expulso. Que seja expulso, mas nós não devemos ceder. Nós não devemos negar a nossa fé. Porque quem é cristão verdadeiramente não tem medo de nada, enfrenta tudo. Com a cruz na mão direita e o rosário na mão esquerda. E sem respeito humano nenhum. E é o que está se vendo hoje em dia, é o respeito humano e é o medo de ser morto. Porque quem reza o rosário, a Virgem Maria está com ele e dando força a ele. Se for preciso de ser mártir, que nós sejamos mártires. Mas nós não devemos negar a nossa fé. O que nós temos que ser é profeta de verdade. Nós temos que viver a santidade. Porque quem vive a santidade explode, bota fogo no quinto dos infernos e destraçaia com todos os capetas do quinto dos infernos. Porque São Padre Pio dizia que a santidade tira o pecado do mundo. Hoje em dia as pessoas não estão vivendo mais a santidade. As pessoas hoje querem viver na balada, querem viver na prostituição. As pessoas hoje querem viver como pagão, mas não vive como os santos. Fala dos santos, acha bonita a vida dos santos. Mas nós não devemos só achar bonito, mas nós temos que viver a santidade. Porque é a santidade que nos leva para o céu. A Virgem Maria nos dá força para nós pregar a palavra de Deus com autoridade. A Virgem Maria está com cada um de nós para nós pregar a palavra de Deus com autoridade. E nós não devemos ter medo de nada não, meus irmãos. Temos que rezar e muito o rosário. A rosa é a rainha das flores e o rosário depois da Santa Missa é a melhor de todas as devoções. Temos que rezar o rosário, temos que propagar o rosário, temos que ser devotos dos santos e santas de Deus, temos que ser homens adoradores de Jesus Eucarístico, nós temos que ensinar a palavra de Deus com autoridade, temos que ensinar os jovens. Quantas jovens aí estão vivendo amasiadas, vivendo no paganismo, vivendo aí na prostituição, nas bebedeiras? Quantas jovens aí estão vivendo junto, sem ser casado?
estão vivendo no amaziamento. E se morre assim no amaziamento, no pecado mortal, não tem como se salvar. Vai para o quinto dos infernos. Mas não é Deus que condena aqueles que vão para o inferno. É a própria pessoa que quis ir para o inferno. Porque não quis se casar, não quis mudar de vida, não quis viver uma vida de penitência, uma vida de jejum, uma vida na igreja, uma vida em Deus, uma vida de oração. Não quis viver uma vida em pecado, uma vida mais pior do que Satanás. Que viveu uma vida neste mundo imitando a Satanás. Não quis imitar os santos e santas de Deus. Não quis viver uma vida de santidade. As pessoas, cada dia que se passa, estão distanciando de Deus. Estão buscando baladas, prazeres do mundo. Estão escutando música com letras imundas. Com letras imundas. Letras que vêm do quinto dos infernos. Quem é cristão não se deve escutar essas coisas. Quem é cristão não se deve jogar futebol. Porque futebol não é de Deus, não. É a maçonaria que implantou no mundo o futebol. É a maçonaria que implantou no mundo o futebol. Satanás, do quinto dos infernos, botou as pessoas para correr atrás de um couro de uma bola de couro para perder o tempo ali, gastando o tempo nas coisas do mundo. O tempo que passa ali, mais de hora rezando, jogando futebol ali. Se estiver rezando, ele está se santificando e ele vai para o céu. É melhor passar muito tempo em oração, rezando o Santo Rosário, do que passar correndo atrás de um capotão de bola, só perdendo tempo aqui neste mundo. No lugar de estar se santificando, no lugar de estar rezando, estar fazendo penitência, está correndo atrás de bola. Quem é de Deus não corre atrás de bola. Quem é de Deus corre atrás das coisas santas de Deus. Procura buscar uma vida de santidade. Procura ler a vida dos santos. Procura imitar aos santos, ser santo. Mas não procura as coisas do mundo. Quantos jovens hoje diz que é cristão, mas quando sai da igreja, vai para a balada, vai para forró. São João Maria Vianney dizia que um jovem, quando entra no salão de baile, o anjo da guarda fica fora e uma espécie de demônio entra para dentro. E ele dizia, e um pai ou uma mãe que permita seus filhos ir para os bailes, está indicando a ele o caminho do inferno. E logo ali cairão e se juntará os filhos vão se amaldiçoar os pais, vai amaldiçoar os pais por toda a eternidade, porque eles não ensinaram o caminho do céu para os filhos. E nós temos que ensinar o caminho do céu para os filhos, meus irmãos. Temos que ensinar os filhos a rezar. As pessoas estão vivendo como pagão, como ateu, pior do que pagão. Estão vivendo aí sem reza, sem oração. E quem não reza se salva. Quem não reza se condena. Santa Afonso dizia, quem reza se salva. São Padre Pio dizia, quem reza muito se salva. Quem reza pouco está em perigo, quem não reza se perde. Santa Teresa de Ávila dizia que quem não reza se joga no inferno sem a ajuda dos demônios. Nós temos que rezar, ter uma vida de oração, uma vida em Deus, uma vida em estado de graça, uma vida de penitência. Salve Maria Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Rainha do Santo Rosário, rogai por todos nós.